Boi em Pauta. Oferecimento. Taurino Tropical, programa de melhoramento genético. Nutribio, nutrição animal e óleo vegetal. Fortuna, nutrição animal. Carolina Veículos Volkswagen. Frigobom, alimentando gerações. Roadback Consultoria Estratégica. Olá, o Boi em Pauta de hoje recebe um convidado muito especial que vai falar sobre um assunto que muitos agricultores e pecuaristas têm interesse em saber. Vai falar sobre a lucratividade da lavoura versus a lucratividade da pecuária. Quem vai falar com a gente hoje é o engenheiro agrônomo Juliano Antonioli, da Fazenda Platina. Tudo bem, Juliano? Seja muito bem-vindo aqui ao Boi em Pauta. Tudo bem, Ricardo? Obrigado pelo convite. Estamos aqui para debater sobre esse assunto muito atual, que é a lucratividade de agricultura e pecuária, que muita gente quer saber e a gente vai tentar aí tirar as dúvidas do pessoal em casa. Eu identifiquei Fazenda Platina, mas não falei o município. Que município que fica a Fazenda Platina, Juliano, para quem está acompanhando a gente? A fazenda fica em Santa Carmen, aqui a 65 quilômetros de Sinop. É bem próximo, é uma estrada toda asfaltada, então bem próximo de Sinop, a 60 quilômetros da BR-63. Juliano, e a Fazenda Platina? Como é que ela chegou na vida da família Antonioli? Como que é a história do Juliano Antonioli? Bom, eu sou a segunda geração da família, né? Meu pai e meus tios começaram uma sociedade desde o Rio Grande do Sul, quando eles saíram de lá e se mudaram para o Mato Grosso do Sul, na época era Mato Grosso só, para trabalhar no setor madeireiro, que era o que eles já faziam lá no Sul, com serraria lá na fronteira com o Paraguai, quando eles montaram a serraria no Paraguai. E na década de 80, meu pai puxou a frente da Sociedade dos Irmãos e veio aqui para Sinop, em 81, montar a indústria madeireira, que até hoje está em funcionamento. E na época eles adquiriram, no ano de 83, a Fazenda Platina, como forma de suprir a necessidade de matéria-prima da indústria madeireira. Para madeireira, não era que tinha intenção de mexer com pecuária, precisava da madeira. Exatamente, era uma área fechada de floresta nativa, né? Não tinha nada aberto. E em 87 começou a abertura dessa área e começaram a vir as primeiras novilhas lá de Ponta Porã do rebanho que a gente já tinha lá. Então no começo não tinha nenhuma cabeça de gado, não tinha nada aqui no Mato Grosso da nossa parte, né? E na década de 80 iniciou a história da pecuária da família Antonioli aqui no município de Santa Carmen. Ô Juliano, e a integração lavoura-pecuária? Ela começou quando na Fazenda Platina? E isso ela começou através já quando você veio já da sua formação ou seu pai já tinha dado início nisso aí? Bom, a integração lá na fazenda para quem não sabe, a gente é um dos pioneiros aí do sistema de integração lavoura-pecuária aqui no norte do Mato Grosso, porque a nossa fazenda em 87 começaram a formação de pastagens e trazer as novilhas, e com o passar do tempo era uma pecuária pouco tecnificada, não havia muito investimento em adubação, calcário, herbicidas, a tecnologia da época era bem escassa ainda, né? Não era muito acessível. E foi quando o meu pai percebeu que a fazenda estava ficando suja e não tinha mais produtividade de capim. E ele, junto com o Jorge Camitani, na época, que era o agrônomo da fazenda, começaram a fazer no ano de 2000 a integração, reformando pastos e mecanizando as áreas com lavouras de arroz. E em 2004 teve o primeiro plantio de soja. Olha aí. De 2000, que quando iniciou essa integração, né? Em 2004 aí começou a soja. Para hoje,
Já dá para ter uma ideia do que dá mais dinheiro, Juliano? Se é o boi ou se é a lavoura? Bom, isso aí existem muitas variáveis, né, quando a gente vai falar de lucratividade. Porque tem anos que a gente vê agricultor que não ganha dinheiro e pecuaristas também que não ganham dinheiro. Mas quando a gente fala em lucratividade, a gente se baseia nos números nossos para apresentar isso para o pessoal, né? Eu tenho rodado bastante falando sobre esses números da fazenda, atendendo alguns convites. E quando muita gente quer saber, vai ver o que eu tenho para falar, por quê? Muito agricultor pergunta se compensa mexer com boi. Mas muito pecuarista tem interesse de mexer com a agricultura para essa reforma de pasto. Que antigamente a integração ela vinha da pecuária, de uma fazenda que estava degradada, para a introdução da agricultura. E hoje a gente vê uma nova categoria de integração, né, que é o agricultor com área de braquiária, querendo aproveitar para fazer essa parte da fazenda começar a ser lucrativa também. E como a gente começou a mensurar esses números aí, foi até uma surpresa, né? Porque a gente deixou de fazer boitel para fazer semi-confinamento em casa. E a gente tem percebido que uma pecuária de alto investimento, de alta tecnologia, ela é tão lucrativa quanto ou mais lucrativa que a agricultura. E quando a gente fala de agricultura hoje na Fazenda Platina, tivemos uma safra 16-17 de 64 sacas e fechamos esse ano com o nosso recorde de 70 sacas. Nossa, que maravilha. E o boi tem se mostrado muito competitivo, inclusive até mais lucrativo, né? Esse ano ainda não fechamos a safra de boi, né? A nossa terminação ainda não acabou, mas as projeções que nós temos, de acordo com a experiência passada, tá sinalizando aí que o boi vai ser mais lucrativo que a agricultura de 70 sacas. Juliano, fala um pouquinho pra gente quais são os métodos ou qual o método que a Platina utiliza que consolidou, né? Porque isso muda muito de região para região na Platina. Qual é o método que ela faz aí o seu plantio, qual é a janela de plantio ou qual a área destinada para o capim e para a lavoura? Em torno de 40% da nossa área na época das águas, né? No verão, a gente utiliza para a cultura da soja. E na parte de segunda safra, que seria a safrinha para quem está acostumado, que trabalha com agricultura, a gente faz 100% de pastagem. A Platina hoje não trabalha mais com plantio de milho, pois a gente está numa região que tem muito milho, nossos vizinhos são nossos fornecedores, nossos parceiros comerciais, e a gente destina essa área nas águas para cria e recria, e na safrinha, seria a época que teria milho, a gente faz cria, recria e terminação. Além de tudo, a nossa estação de monta começa no mês de junho e vai até setembro. Tá certo, Juliano. O Boi em Pauta vai para um breve intervalo e na sequência a gente vai falar sobre os números da Platina e também falar sobre sucessão familiar. O Boi em Pauta volta já. Conheça os animais do projeto Taurino Tropical. Melhoramos a raça Caracu para aumentar o ganho de peso do seu rebanho. Soma-se a isso a heterose e a vida longa desses touros. Ou seja, ganho absoluto e custo-benefício que nenhuma outra raça oferece. Conheça, pergunte e tenha certeza de que há 30 anos preparamos algo para melhorar o faturamento da sua propriedade. Adquira seus animais pela Ricardo Nicolau Leilões. Em 1975, o Sr. Mário Wolff foi pioneiro ao investir na pecuária em Nova Canaã do Norte. Com o passar do tempo, a suplementação de qualidade para o rebanho se tornou necessária. Atendendo à logística e ao clima do Mato Grosso, em 2001, criou-se a Fortuna Nutrição Animal. Um dos grandes diferenciais competitivos da Fortuna é ter sua sede na Fazenda Gamada, onde as tecnologias são testadas e aprovadas antes de entrarem para o portfólio de produtos. Outro diferencial é a assistência técnica, que trabalha em sinergia com a equipe de vendas. Além disto, são desenvolvidos eventos para treinar as equipes nas fazendas dos clientes sobre o uso adequado da tecnologia e os benefícios do manejo e da nutrição. A Fortuna tem como objetivo chegar cada vez mais longe, para que o produtor esteja cada vez mais perto e juntos sejam mais fortes. Fortuna Nutrição Animal, de produtor para produtor.
Boi em Pauta está de volta e o nosso entrevistado de hoje é o engenheiro agrônomo Juliano Antonioli, falando para a gente sobre lucratividade da pecuária versus lavoura. Juliano, fala um pouquinho para a gente dos números da Fazenda Platina, que é onde é da família, onde você gera isso aí junto com a sua família. Quais são os números que você consegue comparar a lucratividade da pecuária com a lucratividade da lavoura? Porque a princípio a gente de fora sempre imagina que a lavoura dá mais que a pecuária. Ricardo, a gente fez um comparativo da safra passada, né, que ela já foi concluída tanto do boi quanto do soja, e a gente vê que uma soja de 64 sacas produzidas, numa comercialização abaixo de R$ 55, de R$ 58, ela perde para a pecuária, quando a gente fala de uma pecuária de alta tecnologia, de um semi-confinamento, numa terminação que a gente faz lá em semi, numa arroba produzida de praticamente R$ 78, barato, produzindo aí 21 arrobas,11, que foi o que a gente conseguiu por hectare. Esses números nos deram uma lucratividade de R$ 1.016 por hectare. Comparado com uma soja de 64,17 sacas, que foi o que aconteceu no ano passado, a gente teria uma lucratividade aí, sendo uma soja abaixo de R$ 58, que não é comparada com a do boi, ela vai ficar abaixo. E se a gente cobrar o arrendamento da terra da soja, apesar de ser uma área própria, a gente colocar o custo da terra, aí a soja vai ficar menos rentável que o boi. Se a gente falar em uma soja de R$ 50 e você tiver que pagar um arrendamento de R$ 600, que é o que roda, sacas, exato, que é o que roda na nossa região, em média, sobraria só apenas R$ 63 por hectare. Então é uma cultura que tem um custo de produção muito mais alto do que uma pecuária nesse sentido. A gente ficou aí numa saca produzida de em torno de R$ 39,44. E esse ano a gente já teve uma safra mais rentável e mais em conta, onde a nossa saca produzida não chegou aos R$ 35. Mas temos também um número maior de cabeças por hectare na nossa terminação e pelas projeções que nós temos, vamos aumentar o lucro na pecuária através da tecnologia de mensuração que a gente está utilizando agora, e numa soja que não teve o preço da commodity bom igual do ano passado, a gente ficou numa média de R$ 55. Se a gente cobrar o arrendamento da soja na nossa área, a gente não vai chegar aos R$ 1.000 de novo por hectare. Enquanto o boi esse ano a gente vai passar de 1.016. Mesmo cobrando arrendamento? Mesmo cobrando arrendamento do boi. Entendi. Quando a gente cobra o arrendamento da soja, é um arrendamento muito mais caro do que o do boi, né? E quando a gente fala que a pecuária está dando o mesmo valor que a lavoura, ou nesse caso, nessa safra anterior, né, superando, entende que tem que ter tecnologia, né, Juliano? Não é uma pecuária como os nossos avós faziam, né? Uma pecuária intensiva, assim, muita tecnologia empregada. E eu acho que uma das coisas que demonstra muito isso na Fazenda Platina foi a instalação da Bosch, né, daquela plataforma Bosch, onde os animais são pesados todos os dias, diariamente. Conta um pouco para mim dessa experiência, como está sendo aí essa implementação da Bosch e o que isso tem aberto, vamos falar assim, os olhos, né, de quem está com os bois na fazenda. Exatamente. Esse ano a gente começou essa parceria com a Bosch, através do Gustavo Ferro, e a gente foi uma das primeiras fazendas do Brasil a ter essa plataforma em semi-confinamento, né? Que os testes todos tinham sido feitos em confinamentos, né, convencionais, e ela consegue nos passar, a cada 7 dias eles nos passam os animais, o peso dos animais, o peso médio do lote. Isso ajuda a gente a fornecer a ração também, a calcular o nosso custo de produção. E como essa passagem de bois em semi-confinamento ela não é tão constante igual no confinamento, também foi um desafio para o pessoal da Bosch, junto com a Platina, fazer essa parceria, para a gente conseguir mensurar tanto o ganho de peso e custo de produção. O que a gente tem reparado? Quando a gente fez o primeiro descarte de animais que não estavam se pagando mais, até a nossa equipe ficou um pouco surpresa na hora que viu animais lá de 650 quilos, a gente chamando de refúgio, né? Porque a gente é acostumado a falar refúgio. São animais que cabiam carne ainda. Exato, os animais que ficam na fazenda a gente geralmente fala refúgio, né? E boiada é o que embarca. E chegou no dia lá, a gente via animais lá com 90 dias de semi-confinamento, pesando 510 quilos, e a gente via outros animais com 650. Os de 650 ficando na fazenda e os de 510 saindo. Porque ele teve o mesmo período que o outro animal para ganhar peso e ele não ganhou. Então, inverteu o sentido da palavra refúgio, quando a gente fala refúgio,
ficaram os bois maiores, que a gente entendia antigamente por peso que eram bois gordos. Os que deveriam abate, o rendimento dele de Exatamente. E de acordo com o nosso custo diário de produção, são bois que estão se pagando e estão deixando lucro na fazenda. Enquanto os animais que não estão mais dando lucro, não estão performando, foram retirados do sistema. A gente imagina, junto com o pessoal da Bosch, que já tem experiência no caso, um aumento de lucratividade aí em torno de R$50 por animal na média. Nós estamos com 2 plataformas e colocamos 440 animais nesse sistema. Os demais, utilizamos também a ultrassonografia de carcaça e temos um lote que foi abatido que a gente não usou nenhuma dessas tecnologias para fazer um efeito comparativo entre elas, que foram animais só apartados no peso. No final da safra a gente vai saber o que valeu mais a pena e, claro, sempre comparando com uma área extremamente produtiva em agricultura também. Ela é tão produtiva em agricultura quanto em pecuária. Então já fica aqui o convite para o ano que vem, com o próximo Boi em Pauta, para você dar para a gente resultado aí de como foram esses testes. Assunto nunca falta, né? Todo ano tem. Se a gente simplificar, vamos falar que o recado da Platina é que se tiver tecnologia empregada, se tiver investimento na pecuária, ela vai dar o mesmo resultado ou mais que a lavoura. Pelo menos isso é o que você mediu nos últimos anos. Com certeza, né? A gente percebeu isso até porque a nossa evolução em agricultura ela foi muito rápida. A agricultura hoje é muito fácil você acessar a tecnologia dela. A gente tem máquina lá, trator que faz a volta sozinho. Você só senta no trator e ele planta soja. Você não precisa fazer praticamente nada. E a todo momento ele está te dando dados de custo. Ele está te dando quantos litros ele gasta por hora, por hectare, quantos hectares ele produz por hora. E o boi, a gente não tinha isso até então, né? Essa plataforma veio trazer... Praticamente você tem a curva de ganho dele diária, né? Exatamente. Você consegue ver o momento onde ele estabiliza ali o ganho. O sistema joga muito gráfico pra gente, tanto de lote, de animal, por animal, né? Todo o histórico dele durante esse período de terminação. São tecnologias que a gente não tinha na mão, né? Então a gente fazia uma pecuária um pouco cega, vamos dizer, né? Sim. Quando a gente compara com a agricultura, que a máquina a todo momento ela está te dando dados. E fica muito mais fácil, ao meu ver, como gestor técnico da fazenda, a gente mensurar custos e lucros de agricultura. Só que com a vinda dessas tecnologias, a pecuária também está indo para outro patamar. E quem está ligado em tecnologia, quem quer investir no ramo, sabe que ele tem retorno. Hoje a gente sabe que ele tem retorno. Tá certo, Juliano. O Boi em Pauta vai para um breve intervalo e, na sequência, Juliano Antonioli falando para a gente sobre sucessão familiar. O Boi em Pauta volta já. A capacidade da Nutribio hoje seria de 200 toneladas dia de torta de algodão. Isso, se você fizer uma conta, é 4 quilos por animais dia, nós temos condição de tratar 50 mil cabeças dia. Hoje, todas as prensas nossas são automatizadas para ter o melhor controle de produção, ter um armazenamento bom para armazenar o caroço e armazenar a torta. A Nutribio ela precisa hoje de plantio de uns 18 mil hectares de algodão. Isso daí tem na região. A Nutribio, assim, a produção dela, ela pega o caroço de algodão de várias localidades aqui da região, traz aqui a gente esmaga ela. E ali o processo, separa o óleo do farelo. O farelo é a torta de algodão, que é um produto, uma matéria-prima para a fábrica de rações, direto para confinamento, produção de leite. Nós temos um lançamento que nós fizemos, a Super Torta Nutribio. Ela é uma torta de algodão com melaço de soja. O óleo, a gente hoje, nós já temos uma semi-refinaria, a gente refina o óleo, a gente direciona uma parte para biodiesel e outra parte para a refinaria, alimentação humana. Vai para São Paulo, faz gordura vegetal, maionese, margarina, tudo com o nosso óleo produzido aqui na Nutribio em Sinop. A gente visa o lucro do pecuarista. Então estamos desenvolvendo tortas diferentes, vendo um controle de qualidade, para ter um produto de qualidade. A gente tem um laboratório próprio aqui, mas estamos sempre buscando alternativas para melhorar o produto nosso para o nosso cliente. A gente vai vencer junto com os parceiros, junto com a lavoura, junto com a pecuária. Estamos aqui para crescer, estamos para trabalhar.
Com a mais alta tecnologia, mão de obra especializada e cuidados especiais, a Frigobom traz até você a carne Precoce Grill Novilha. São mais de 25 cortes especiais, com alto padrão de qualidade que garante a você, consumidor, maciez, suculência e um sabor inigualável. É de dar água na boca. Experimente. Precoce Grill Novilha, um produto com a qualidade Frigobom. O Boi em Pauta está de volta com o nosso entrevistado Juliano Antonioli, que vai falar pra gente um pouco agora sobre sucessão familiar. Juliano, conta pra gente como que é lidar, né, essa transição do seu pai para você, para o seu irmão, né? Qual a atuação do seu pai ainda dentro da fazenda, enfim, fica à vontade aí para falar pra gente o que é um belo exemplo de sucessão familiar, na minha opinião. Bom, nossa sucessão ela ocorreu um pouco por acaso, né? Meu irmão, ele é mais velho que eu, ele trabalhava no escritório da indústria madeireira. E em 2005, se não me engano, um tio saiu da sociedade e era o tio que tomava conta da Fazenda Platina. E o Giovanni viu essa oportunidade de assumir esse posto na fazenda, esse posto mais operacional na época, de organizar do jeito dele as coisas lá. E ele conseguiu ter um grande resultado lá. Aí, quando eu me formei em Dourados, no Mato Grosso do Sul, eu voltei para Sinop. E eu trabalhei para terceiros, né? Como agrônomo, eu trabalhei em revenda. E 2 safras depois eu vi que eu tinha espaço dentro da fazenda e que eu poderia... Você teve uma experiência fora. Tive treinamento fora com multinacionais, com mercado mesmo, né? Atuava na região até de Santa Carme. E isso foi de grande ganho para mim, profissional, né? Para aprender a negociar. Tanto que hoje a parte do pai é mais a parte de venda da fazenda, né? A gente faz a compra, a gente faz a mensuração de custo de produção, ficou tudo por nossa conta. Então eu fico mais na parte técnica, meu irmão fica mais na parte operacional e a gente viu a fazenda como uma oportunidade, ninguém foi obrigado a ir lá trabalhar. Sim, e é por isso que essa pressão. Exato. E é por isso que a nossa sucessão está dando certo e o trabalho está encaixando entre eu, meu irmão e meu pai. E porque a gente viu a fazenda como uma oportunidade realmente, né? Eu tive a oportunidade de falar um pouco lá no dia de campo que vocês fizeram lá da Fazenda Platina. E uma das coisas que na abertura eu disse foi sobre a sucessão que eu vejo lá do seu Valdemar Antonioli, do meu irmão. Uma coisa que realmente acho que muitos desejariam ter, sabe? Né? Quer ter os meninos garrados junto. Quem está em casa talvez não tenha essa ideia, mas a gente que está do seu lado toda hora aí, vê o tanto que vocês lutam, que vocês vão atrás de tecnologia, que vocês vão atrás de melhoramento, que estão preocupados em não gastar dinheiro errado, enfim, vocês estão de parabéns. Exato, e muita gente me pergunta, né, o que vocês fizeram para colocar tanta tecnologia, mudar tanto a cara da fazenda em tão pouco tempo, né? E eu sempre falo, né, pro filho ou pro pai, né, que não adianta o filho debater a ideia dele com a do pai, querer impor alguma coisa pro pai, porque ele sempre fez, o negócio é dele, e você não pode falar que ele está errado, né? Mesmo se estiver, né? Mas o que a gente discute lá não são opiniões, são números, né? Então são os números que dão nossos rumos, as nossas metas. Ai, que legal. Então é em cima de número que a gente toma decisão, não em cima só de opinião. Muito bom. Ô Juliano, e nessa trajetória aí, o que deu para entender, a gente estava conversando até nos bastidores, é que não dá para brincar de pecuarista, né? A gente vê muitos agricultores, lavouristas tentando entrar nessa atividade, mas em alguns momentos frustrando, né? E outros que mantêm a pecuária como 40, 50 anos atrás, frustrando também, né? Exato, né? Muita gente me pergunta, né? Muitos amigos que são do ramo, que são só agricultores, que querem entrar na integração, me perguntam o que eu acho ou o que precisa. Eu falo que se for para fazer integração, não pense que integração é cercar rosienses e largar boi dentro. Se for para fazer isso, não façam, porque eu tenho certeza que vocês vão se frustrar com o resultado final. Quando eu vou falar de integração, comparando o sistema nosso da Fazenda Platina, que tem um aporte genético, que tem um aporte sanitário, um aporte nutricional de alta tecnologia, não é cercando rosiense e colocando um coxo de água que você vai obter resultado de 20, 22, 23 arrobas por hectare. Realmente vai ser frustrante o resultado. E aí o pessoal fala, né, boi não dá dinheiro. Não, isso não é verdade, né? É o sistema que está sendo mal empregado. Sistema, a gente conversa com o Flávio na Embrapa lá, ele fala, ele vê muitos cases aí de
de insucesso, né? Porque, e o pessoal falando que integração não dá certo ou que boi não dá dinheiro. A culpa não é do sistema, é de quem está empregando, né? Se for empregado de maneira errada, um sistema de alto valor de investimento, com certeza o resultado pode ser frustrante. Juliano, infelizmente nossa entrevista ela vai caminhando para o final, mas antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, para quem está assistindo, para o pai que está assistindo, para o filho que está assistindo, ou para o homem da lavoura que quer entrar na pecuária, enfim, fica à vontade aí. É uma frase que eu vi o Antônio Schacker usando, que é uma pessoa que eu me espelho muito para essa mensuração e saber dados e custos e lucros da fazenda. É uma frase que ele sempre usa e eu gosto de usar também como mensagem final quando eu dou algumas palestras, é que o que não é mensurável não é gerenciável. Então, se a gente não sabe quanto está gastando, a gente não sabe quanto está ganhando. Essa seria a mensagem que eu passo para todo mundo. Se você não sabe quanto você está ganhando na sua agricultura ou na sua pecuária, não tem como a gente discutir o que dá ou não dá dinheiro, né? Juliano Antonioli, muito obrigado pela sua entrevista, pela participação no Boi em Pauta. Eu que agradeço, Ricardo. Obrigado pelo convite. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Muito bom. Então hoje nós falamos com o Juliano Antonioli falando sobre a lucratividade na pecuária versus lavoura. E aqui está o e-mail dele. Pode mandar o e-mail tirando suas dúvidas. Fique à vontade, mais brevemente ele te responderá. Esta e outras entrevistas estão disponíveis no site da ricardonicolauleilões.com.br. Um forte abraço e até o próximo Boi em Pauta. Potência não se define com palavras. Se sente. Amarok V6. Sinta o som do respeito. A picape mais potente da categoria está esperando você na Carolina Veículos. Amarok V6. Força que vem de dentro. Carolina Veículos. Boi em Pauta. Oferecimento. Taurino Tropical, programa de melhoramento genético. Nutribio, nutrição animal e óleo vegetal. Fortuna, nutrição animal. Carolina Veículos Volkswagen. Frigobom, alimentando gerações. Roadback Consultoria Estratégica.